Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos amigos da Rádio Boa Nova, Fundação André Luiz. Programa O Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, aqui na Rádio Boa Nova, com reprise na terça-feira às 23 horas. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardina e com a Afrânio. O Afrânio hoje vai trazer um tema interessantíssimo. Desperta, ó tu que dormes. Será que estamos dormindo? Precisamos despertar? Já despertamos? Como é que nós estamos? Como é que está a nossa consciência? Então vamos entender um pouquinho sobre esse assunto hoje que o Afrânio vem trazer para a gente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Afrânio. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Afrânio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Ana. É sempre motivo de muita alegria, né? E principalmente de agradecimento a Deus por essa oportunidade de podermos trabalhar na seara do Mestre, né? E conforme o Kardec nos aconselhou, né, que a melhor coisa que nós podemos fazer pelo Espiritismo é a divulgação, né? Não só a divulgação intelectual, né? Ou acadêmica, mas principalmente a divulgação é através dos exemplos, né? Através das nossas ações, da nossa fala e dos nossos pensamentos, né? E nós sabemos que essa divulgação não é só para os espíritos encarnados, também para os desencarnados, né? E eles observam o tempo todo os nossos pensamentos, né? E chegam até nós através desses pensamentos, né? Uma palavra mágica chamada sintonia. Então vamos trabalhar hoje esse trechinho de uma das cartas, né? De Paulo aos Efésios, em que Paulo tira essa máxima: desperta, ó tu que dormes. Será que Paulo está falando igual as interrogações que o Jorge abriu, né? Será que Paulo está falando daquele que dorme mesmo, tira um cochilo, aquele que descansa o corpo físico, ou aquele que lá para meia-noite, 1 hora, já tá dormindo? Será que esse sono físico aí nos remete mais uma vez ao Cristo? O Cristo deixou para a gente, em tudo que ele falou, a essência disso é da vida espiritual. Então, como esse vaso escolhido pelo próprio Cristo, né, que é Paulo de Tarso, ele não poderia estar falando desse sono físico, esse descansar do corpo físico. Ele está falando basicamente da nossa apatia do dia a dia, né? E é muito interessante que existem várias reflexões acima desse assunto, ou dessa fala, né? Nós temos a questão que não é um sono físico, temos a questão do porquê ele falou desse dormir, por que ele chamou atenção para a gente dormir, por que a gente ainda continua dormindo até hoje, né? Exatamente na essência, nessa base que o Paulo falou com relação a dormir, né? Nós sabemos que esse dormir é muito mais profundo do que tudo isso que a gente pode pensar quando se fala em dormir e descansar, né? O Bacelli deixou uma mensagem muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Nós estamos falando em dormir e falando em tempo perdido, mas é que a gente não pode fazer a apologia de que ainda hoje, talvez até mais do que nunca, a maioria de nós ainda desrespeitando uma questão biológica e física necessária, que é o dormir fisicamente em torno de 8 horas por dia, né? Tem pessoas que fazem até a apologia que esses 30% que nós passamos dormindo, a gente está perdendo muito tempo, né? Não é por esse caminho, porque o dormir fisicamente às 8 horas, 6 ou 8 horas por dia, se a gente fizer uma analogia muito rápida, uma pessoa de 90 anos, ele dormiu 30 anos. Mas nós sabemos que até esse adormecer do corpo físico, ele é muito mais profundo do que somente descansar esse corpo físico. Quando o Bacello nos chama atenção com relação a isso, ele está falando sobre
o tempo que efetivamente nós estamos perdendo. Eu Não só esse dormir, né? Esse dormir que é necessário enquanto encarnados, a gente precisa desse descanso, né? eu acho que é o tempo em que a gente está acordado dormindo, né? Porque as coisas estão aí, você tem o que fazer, você está perdendo tempo, você está com desculpa pretextando falta de tempo e deixando de fazer coisas que muitas vezes você se comprometeu a fazer lá no plano espiritual, está tendo oportunidade aqui de fazer e o sono não está te deixando fazer, né? Mas não é o sono de dormir, É, é o sono acordado mesmo, exato, né? É você, exato. é você não querer fazer aquilo que você tem que fazer, né? Porque é o que eu sempre falo com as pessoas, gente, as coisas de Deus, infelizmente, as pessoas acham chatas. As pessoas gostam das coisas do mundo. As coisas do mundo, todo mundo gosta, mas as coisas de Deus, não tem, nunca tem tempo para você prestar atenção. É esse o dormir que o Bacelli está falando. Exatamente. Eu acho Tem, que você também está falando mais profundo um pouquinho aí, vamos aprofundar um pouco mais. Quando nós vivemos, nós estamos inseridos, né, 70 mais 70% no material do que no espiritual, com né? certeza, com Quando a gente certeza. aprofundar um pouco mais nisso, o dormir também, que ele quis dizer aí, penso eu, que você está dizendo também, o Jorge, é nos importar muito mais com coisas fúteis, né, nesse mundo, né, não despertar para o essencial que Jesus veio nos trazer, né? E a gente fica muito, como hoje tudo é corrido, tudo é muito material, a gente fica muito enfiado em coisas, em situações, em coisas que Nos remetem à matéria, né? na matéria A que matéria. não vai nos levar a lugar nenhum, Esquecemos o lado né? espiritual, né? Não vai levar a lugar no final da, porque o amadurecimento espiritual, por exemplo, hoje, antes eu pensava assim, quando a gente vai amadurecendo, corpo e mente, a gente vai vendo o tanto que nós perdemos tempo com situações, Mas a né? gente, a gente não pode esquecer, né, que em Eclesiastes, eles colocam muito bem para a gente que há tempo para plantar, E é a tempo tempo para colher. dormir, É. né? É tempo para acordar, é tempo para rir, é tempo para chorar. Então, se a gente vê a nossa encarnação somente do lado físico, até o lado físico tem o tempo para tudo. Uhum, Outro dia, eu fazendo um estudo aqui, uma pessoa me perguntou por que que a maioria dos templos tem muito mais pessoas de idade, ou pessoas, né, já com uma idade mais avançada, do que jovens. Isso é muito fácil de explicar, né? Primeiro, as casas de oração, os templos religiosos, que não tiverem nessa vibe hoje para atrair os jovens, não vai levar jovens, né? E para o outro lado, por que que as pessoas já mais maduras, né, ou mais experientes, procuram uma casa de oração? É porque realmente esse despertar, isso não é matemática, não. Mas teoricamente falando, o despertar ele vem junto com a idade. uhum, É lógico, né, gente, que não é para todo Todo mundo, mundo. né? Mas a maioria de nós, quando os cabelos começam a ficar branco ou caírem, a gente começa a vir esse despertar. A gente olha para trás e a força daquela máxima que cada um de nós temos em nossa consciência, que são as leis de Deus, literalmente essa ficha começa a cair. sim. O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu fiz até agora? E realmente o espiritismo com esse brilhantismo do Kardec, dessa parte pedagógica, vem nos falar do trabalhador da última hora. Sim. Porque não importa o momento da nossa vida física para despertar. O único sentimento que realmente, se a gente não souber lidar com ele, vai até nos fazer mal, esse sentimento do tempo perdido. E uma coisa interessante que você falou, eu concordo, eu bato sempre nessa tecla, nas casas espíritas que eu vou, sempre falo isso. Nós temos que atrair os jovens, porque estamos envelhecendo, nós precisamos dos jovens. E o que a precisa nos templos religiosos é os idosos darem espaço para o jovem, porque eles não dão, Sim, eles cobram que o jovem Com não vai, mas certeza. eles também não não dão dão espaço para o Não jovem. acreditam no Você jovem, vê, né? hoje, vão à Igreja Católica, um Papa. Por que não elege um Papa novo? Já elege o Papa, já lá, com a idade avançada. Então, assim, se você for observar, gente, a gente tem que começar a dar espaço para esse jovem, para que o jovem trabalhe junto com a gente. Ele não tem que ser a nossa cópia, mas ele aprendendo com a gente, ele vai continuar o trabalho do jeito Com dele. certeza, né? Com Né? certeza. A Cora Coralina, né,
na sua sabedoria, ela nos fala, né, em vários poemas, esse tempo perdido, né? É literalmente perder tempo. Quando a gente abdica de estar com a família, abdica de estar inserido num contexto de uma casa de oração, uma casa religiosa, no nosso caso, um centro espírita, voltado para o bem. E a gente acaba nos sonegando de nós mesmos e abdicando, literalmente, não aproveitando as oportunidades que a vida nos proporciona. E graças a Deus, nós temos 24 horas por dia, cada um de nós, né? E uma das frases mais comuns que a gente escuta hoje, eu estou muito garrado. Até usamos até damos um tapa no nosso português, né? Deixa na nossa para amanhã. língua. Deixa para amanhã. Hoje não tem tempo. E nós sabemos que você falou um negócio parecido com isso. A gente acaba priorizando, mas é interessante que quando a gente é jovem, a gente corre, literalmente corre para que a gente possa ter um futuro um pouco melhor, buscando uma formação acadêmica, buscando um melhor emprego, comprar sua casa, comprar seu carrinho, por que não? Mas a gente fica preso isso o resto da vida. Quantos de nós, né, não acordamos de que, é o que você falou mais cedo, né, Ana, que tudo aquilo que nós adquirimos o direito de estar conosco. Quase que é uma questão de uma coisa assim consignada, né? Ou o que a gente, literalmente, o próprio direito fala isso conosco, que é o usufruto, né? E a gente esquece, e a gente acaba realmente achando que aquilo é nosso, né? Aí nós vamos para o famoso egoísmo, né? É minha casa, é meu carro, é minha esposa, meu marido e assim sucessivamente, né? E a gente acaba atropelando mesmo essa condição que nós temos de fazer coisa diferente. O Dr. Marcos, muito conhecido nosso aí, muito conhecido no meio espírita, ele sempre que eu tenho a oportunidade de vê-lo falando, ou de ouvi-lo, ele coloca uma pesquisa muito interessante, que 95% de nós ou estamos dormindo ou estamos acordando. O que é acordando? É o gerúndio, né? Ou seja, nós estamos dormindo, mas estamos começando a querer acordar. 95% é um percentual muito grande, mas os espíritos nos falam que esse momento de transição, a condição espiritual dos espíritos que encarnam nesses planetas, como não é só a Terra, de provas e expiações, são espíritos, uma parte boa, né, tendo as suas últimas oportunidades, né, de se melhorarem moralmente falando. 3% tá literalmente despertando, ou seja, o primeiro, 95% acordando ou dormindo ainda. 3% despertando. É aquele que realmente já tem a consciência, não tem toda aquela força ainda de fazer as coisas boas, né? As coisas que realmente ele tem certeza que está fazendo, ou nem copiando um pouco aquele comentário que nós temos na pergunta 919, quando Santo Agostinho nos faz aquela reflexão diária, né? Quando ele fala do autoconhecimento, a gente ainda não tem aquela força ainda de realmente fazer aquela reflexão diariamente e fazer como foi meu dia hoje, o que realmente eu fiz de bom, que eu preciso cada vez mais aprimorar esse bom, e aquilo que eu não fiz, aquilo que eu fiz que não foi tão bom, o que eu tenho que fazer para melhorar. Nós ocidentais ainda temos uma ideia muito interessante, que essa reflexão normalmente a gente faz em final de ano, né? Só que o despertar ele não vem no final do ano. Ele vem mais ou menos quando você participa de uma palestra bacana, vê um filme bacana, te emociona, né? E que faz com que a parte frontal do nosso cérebro, que é o contato direto com a divindade, ele fica um pouco mais aguçado. Mas aquilo não sai de poucas horas após. Daí a pouco você sai de uma palestra, ou assiste um filme, ou lê um livro, né, que realmente melhora essa conexão, né, limpa um pouco essa conexão, mas isso não permanece. É uma conexão que ela fica por muito pouco tempo e a gente volta para o nosso sono de novo, não é? E é interessante que esses estudos, essas palestras, o livro, etc.,
eles fazem com que, e uma das coisas interessantes que eu vejo nisso, que é um treino. Por que é importante a gente ter uma certa assiduidade no centro espírita, ou numa igreja católica, ou uma igreja evangélica? Porque nós vamos treinando a nossa mente a ter essa conexão. Quantas pessoas deixaram um vício quando começaram a frequentar uma casa de orações? Quantas pessoas? Porque a pessoa, com a sua assiduidade, sua disciplina, ele acaba, aquele tempo que ele estaria fazendo coisas não muito legais, ele vai estar fazendo esse trabalho, esse intercâmbio com o alto. Por isso que o Espiritismo é interessante para quem começa a estudar, porque as pessoas reclamam de repetir, mas nós ainda precisamos da repetição. Todo dia, né? Nós precisamos, por isso que muita gente coisa, mas porque ainda nós, igual você falou, estamos dormindo ainda. Tem um ditado que fala, como é que é? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É isso que é a filosofia. Você tem que ir batendo ali na mesma tecla. Muitas vezes as pessoas acham cansativo. As palestras, os estudos são muito repetitivos, se falam, né? Não é que é repetitivo. Tem que ser assim, porque nós estamos dormindo. Sim, né? E a gente tem duas maneiras de chegar no ápice de um aprendizado, de qualquer coisa. A primeira é nascer gênio, né? Uhum. E os poucos espíritos no nosso meio, né, ainda têm essa condição de nascerem ou de reencarnarem com esse conhecimento tão grande. E a outra é por repetição. Nós vamos treinando, né? Treinando esse intercâmbio com Deus mais perto ou mais próximo, e é interessante. Quando nós nos emocionamos, né, com uma fala de alguém, com um livro, com um filme, a gente sabe que a gente percebe que a nossa psicosfera fica diferente. Uhum. A gente se sente muito melhor com esse lado emotivo, porque a emoção ela vem do sentimento, né? E você sente uma coisa estranha. E essa coisa estranha é o bem-estar. E cada vez, quanto vez mais a gente for treinando, e pessoal, a gente também, eu não estou falando aqui, você tem que estar dentro da sua casa de oração 24 horas por dia, que não é por aí, né? Não é por aí. Porque aqui, nessas casas, no centro espírita, você tem esse conhecimento intelectual, né? O conhecimento, como é que são as coisas, como é que funciona a vida. Por isso que tem um lado da filosofia, né? De onde que eu estou vindo, o que que eu estou fazendo aqui, o que que eu vou fazer, para onde eu estou indo, né? Isso é um estudo, é um conhecimento. Mas se a gente não conseguir transformar isso no nosso dia a dia, e o nosso dia a dia não é só dentro de uma casa. O nosso dia a dia é no emprego, na lotação, é no Uber, é principalmente com a nossa família. Então a gente continua dormindo e esse conhecimento não está fazendo muita diferença. Se a gente olhar o prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, Emmanuel coloca para nós uma questão muito interessante. Ele fala que o nosso sofrimento e a nossa reação frente a um óbito ou à morte de um ente querido é a mesma reação que as pessoas 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás tinham naquela época. Se a gente, o que ele faz? Ele está fazendo, intrinsecamente, ele está fazendo uma pergunta para a gente. E vocês hoje, no terceiro milênio, em 2025, com todo o aprendizado que vocês já têm, com todos esses missionários e com o Cristo que já veio aqui, o que vocês aprenderam? O que nós aprendemos com todo esse conhecimento? Nós continuamos dormindo. Nós saímos do mundo um mundo primitivo, viemos de provas e expiações, nós estamos passando a régua, né? Literalmente passando a régua. Estamos mudando. Nós já ouvimos, você já ouviu também, e você, querido ouvinte, também já deve ter ouvido, que nós já vivemos num mundo de regeneração em termos intelectuais. Nós temos coisas espantosas hoje em termos de tecnologia, né? É muito interessante você ver que há algum tempo atrás a medicina já faz uma cirurgia numa criança no útero da mãe. Então as questões ainda necessárias
para se fazer cumprir um processo ou de karma ou de resgate, né? Cada um de acordo com a sua crença, né? Não vai ser mais possível daqui a um tempo. Hoje a pessoa perde um braço, amanhã a medicina, junto com a engenharia, consegue colocar um braço muito melhor do que aquele que você tinha. Tem estudos e testes de pessoas com deficiência visual que conseguem enxergar com chip. Então são coisas assim fabulosas. Então não vai ter mais espaço para nós que continuamos dormindo. Esse mundo não vai ter mais espaço, porque a gente não vai conseguir resgatar mais as nossas dificuldades nesse mundo que está chegando. Por isso que é importante esse despertamento que nós temos que ter, né? E ele coloca para a gente que dentro dos 95%, esse que está dormindo ou acordando, 3% aquele que já está literalmente despertando, nós comentamos um pouco, aquele que realmente consegue fazer tudo em função de domar as suas más tendências, conforme o Kardec coloca para a gente muito bem, que a gente ainda tem muita dificuldade. Paulo já falava isso há 2000 anos atrás, né? Aquilo que eu não gostaria de fazer, eu faço. Aquilo que eu não queria fazer, eu continuo fazendo. A gente ainda continua naquilo que ele falou com a gente há muito tempo atrás. E 2% daqueles que já estão despertados. Ou seja, esses missionários que a gente vê por aí afora. A gente ainda tem essa bênção, né? Que é a dor, né? Conforme o Kardec coloca para a gente muito bem, no capítulo 9, no item 7, quando ele nos fala que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreis, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Porque nós ainda precisamos dessa dor para despertar. Quantos de nós melhoramos e muito depois do sofrimento? Quantos de nós deixamos de usar o nosso cartão de crédito, né, quando um banco começa a atormentar a gente 24 horas por dia? Quantos de nós temos a oportunidade de contrair procurar um novo companheiro ou companheira depois que a gente não foi muito legal com aquele companheiro ou companheira antes? E eu tenho a consciência de que talvez aquele relacionamento não deu certo por causa Minha de causa. mim, mais por causa de mim. E com certeza eu sofri depois que eu saí daquele relacionamento, mas eu aprendi alguma coisa. Ainda tem muitos de nós que às vezes a dor, aquela história do cachorro que todo mundo conhece, né? Acho que todos os ouvintes aí conhecem. A dor não doeu o suficiente para que a gente possa despertar. Esse despertar, pessoal, a gente pode fazer uma analogia com o nosso dia a dia. O tanto que a gente ainda reclama. E nós sabemos, né, o Espiritismo nos deu essa condição de entender isso, de conhecer isso, entender, talvez eu tô forçando bastante a barra, né, porque eu não me sinto ainda um grande entendedor, né, mas a gente conhece um pouco o que o Espiritismo vem nos falar. Quando nós nos pegamos aí reclamando de qualquer coisa, nós esquecemos que nós não temos a melhor família do mundo. Nós não temos a melhor condição de saúde do mundo. Não temos o melhor emprego. E nem os melhores vizinhos do mundo. Mas nós temos tudo isso necessário para que a gente cresça. O dia que a gente começar a entender isso, a gente começa a entrar naquele rol daqueles que estão despertando. Que as dificuldades da vida, que são inerentes ao meu processo de evolução, e que são provas ou expiações que fazem parte do meu trajeto, ou da minha caminhada, quando isso aí não começar a não fazer tanto mal para a gente igual faz hoje. Acho que despertar também é assim, quando você faz uma coisa, algo, e se sente mal. Aí está começando, a semente está aí já. Né? Quando você responde mal
uma pessoa e você se incomoda. Aí já está o despertar. Quando sua mãe pede alguma coisa, você responde não, aí você se arrepende e faz, aí já está o despertar, né? Quando você, tudo que você se sente mal, você está despertando. É assim que a gente, com os ouvintes, a gente tem que entender. Você me fez lembrar muito, muito Não é? interessante. Isso está na obra kardeciana com muita clareza, né? O que faz com que a gente realmente melhore depois de a gente tomar consciência do que a gente fez não foi muito legal. Primeiro o arrependimento, né? E depois a expiação, e depois é realmente a gente reparar aquilo. Mas nós temos essa mega misericórdia de Deus que a própria expiação, a gente pode passar por ela da melhor maneira possível, tirando aquela essência. O que aquela expiação está me ensinando? Sim. Isso vai me livrar, não só o conhecimento, mas o entendimento dessa máxima do ápice do desespero. Por exemplo, um suicídio, né? A pessoa suicida porque quer se livrar do mal. Ele quer Da dor. daquela dor, né? Daquele sofrimento que ela está passando, e ela não vê muita solução para aquilo, né? O Haroldo coloca muito bem para a gente que o conhecimento do Espiritismo, ou das máximas do Cristo, não tira do nosso peito a dor, mas não deixa a gente chegar ao desespero, na maioria das vezes. Quando a gente não conhece, a gente não acredita na vida futura, que as pessoas pensam que a vida futura é daqui a 10 anos, né? A vida futura, quando a gente começar a entrar na gente a vida futura, o que é a vida futura? A vida imortal que somos, né? Aí a gente começa a não mais sentir essa... Muitas vezes as pessoas sentem desespero, né? A gente está falando de suicídio, né? Esse desespero, não vê a luz ali no final do túnel. É a falta de esperança, né? É basicamente a falta de esperança, né? A falta de fé e, principalmente, juntando tudo isso, a falta de confiança em Deus. Porque tem muitos, né? Porque tem uma pesquisa, isso eu vi, não é agora não, essa pesquisa já há muitos anos atrás, fizeram a pesquisa da Casas Espíritas, dos espíritas, suicidas. Por quê que suicida? Entende? É uma, né? Aí é uma via de mão dupla que a gente, né, Jorge? Eu acho que é aquela coisa... muitos suicídios são palestrantes. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte. Nem sempre que eu frequento uma casa espírita, eu sou um palestrante. Eu frequento, mas, gente, a doutrina entrou em mim. É isso que eu estou dizendo. Então, quando a doutrina não adianta, gente. Quando a doutrina, às vezes eu tenho o dom da palavra. Mas não tenho o dom do amor. Mas o que acontece? A doutrina não entrou em mim. Sim. Eu só falo. Né? Então, é por isso que acontece isso. Quando vem a dor, quer dizer, você não tem aquilo dentro de você, então você se desespera. Agora, quando você realmente é um espírita, é um católico, é um evangélico, que você está ali, você entendeu, você traz aquilo dentro de você, você aceita as coisas de uma maneira melhor. Sofre, porque se falar que espírita não sofre, é mentira. A gente sofre muito. A gente chora quando a gente perde ente querido da gente, a gente fica triste, a gente fica semanas ali, mas a gente não chega ao desespero. A gente tem até com Deus, porque a gente sabe, né? Porque a gente sabe que a vida continua. Né? A vida continua. Então é isso, é porque o que leva o desespero é você achar que acabou. Meu Deus do céu, a vida acabou, e aí, o que eu fiz? A gente conhecendo um pouco a vida do Chico, e eu até chego a pensar, quando ele fez esse questionamento para o Emmanuel, quando ele pergunta o Emmanuel, né? Eu já escrevi vários livros, né? Eu estou sempre fazendo caridade e tal. Por que ainda tem tanta doença e tanta dificuldade? O Emmanuel responde para ele: Chico, você não tem privilégio nenhum sobre ninguém. Então não é pelo fato da pessoa ser espírita que ele acha que ele está brindado de alguma coisa. Muito, muito pelo contrário. Né? Nós sabemos aí que o livro dos médiuns vem nos trazer aí o compromisso que os médiuns possuem. Né? Que aquilo ali não é motivo de vaidade, muito pelo contrário. É trazê-lo o mais próximo possível da vida espiritual. E principalmente, né, fazer o melhor uso possível dessa mediunidade e dessa oportunidade que nesse momento veio. Mas quando nós nos pegamos nessas reclamações,
o nosso comportamento no dia a dia. Quando a gente fala em comportamento, vincular a nossa vida como exemplo, né, a questão 625 do Livro dos Espíritos, que o maior modelo que nós temos é Jesus, quando nós vinculamos a isso, a gente não pode esquecer de uma frase do Ernesto Che Guevara, onde ele nos fala para a gente ter a brandura de uma pomba, né, e a sagacidade de uma serpente. O que ele fala? É não ser bonzinho, é ser bom. E procurar ser o mais justo possível. Este que é o despertar. E às vezes muitos de nós deixa exacerbar em nós uma certa carência, que a maioria de nós somos carentes de uma coisa ou de outra, e a gente quer ser agradável a todas as pessoas. Isso é para cobrir uma certa carência. Quando nós temos dificuldade de falar não, por exemplo. Quando a gente continua ajudando as pessoas sem procurar Algo em troca, né? sem procurar um outro lado da moeda, né? E sem procurar fazer com que aquela pessoa, não é que ela não precisa mais da sua ajuda, mas que realmente ela tem condição de se ajudar. A gente vê hoje na nossa política, por exemplo, né? Vai ajudando. E o que o mestre ensinou para gente? Você vai ajudar. O que Simão Sirineu fez com Jesus? E cada um nós temos um Simão Sirineu em nossas vidas. Vai te ajudar, mas a cruz é sua. Eu não tenho como tirar as minhas mazelas, os meus resgates e colocar em cima da minha família. Isso é um compromisso meu. Que eu tenho ajuda o tempo todo. Então, esse comportamento nosso, sob essa visão do Cristo, ele tem que ser um comportamento maduro. Ele tem que ser um comportamento condizente com aquilo que nós já aprendemos e com aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer. Ser o mais justo possível, né? E sempre justiça com misericórdia. Todo mundo se lembra da passagem lá em que fugiu o nome, o profeta, quando há aquele episódio entre Salomão e Urias, né? E Salomão faz aquilo, manda matar Urias e tal, para ficar com a esposa dele. E esse profeta chega perto dele e conta a história, né? Que todo mundo conhece também. Um homem tinha muitas ovelhas, ou tinha uma só, e foi lá e tomou. Né? O que você acha, Salomão? Manda esse homem à minha presença que eu vou matá-lo, né? Aí esse profeta vira para Salomão e fala com ele, esse homem é você mesmo. Então, que lição que a gente traz disso aí? Quando nós acordamos desse sono espiritual, a nossa justiça tem que ser com misericórdia. E que Salomão tomou esse vinho dessa justiça sem misericórdia, porque ele achou que esse profeta estava falando de uma pessoa, e essa pessoa era realmente ele, que todo mundo aí conhece com essa história. Nós falamos da questão da reclamação, do comportamento, rótulo religioso. Quantos de nós escondemos atrás de um rótulo religioso? Nossa. Ele é palestrante, ele é um orador espírita, ele é um pastor, ele é um padre. Nós não vamos chegar do outro lado da vida, na erraticidade, e vamos ter uma condição um privilégio, né? melhor ou pior em função do rótulo que nós carregamos, né? Então, enquanto a gente pensar nisso, a gente continua dormindo. Sintonia entre o conhecimento, o pensamento, a fala e a ação. Quantas das vezes nós falamos uma coisa e fazemos outra? Ou pensamos outra, né? E a gente sabe que na erraticidade nós perdemos essa proteção do corpo físico. Eu posso estar sorrindo para você e não gostar de você e querendo que você se exploda. E você não vai perceber isso, na maioria das vezes. A gente não percebe. Mas quando a gente está na erraticidade e somos desnudados do corpo físico, eu não preciso falar nada. Você vai captar essa mensagem em mim. Através dessa luz que eu vou emanar, né, dos meus pensamentos. Os privilégios, nós já falamos, né, gente? Os privilégios é bem tranquilo. Fazer uma analogia aqui entre esse dormir espiritualmente e o sono da morte.
E é interessante que dá para a gente fazer essa comparação muito interessante. Quando a pessoa perde a vida, né? A vida física, ele fica inerte, né? E vai endurecendo com o tempo e etc. O que é o dormir? A gente acaba ficando parado para certas coisas que nós sabemos que nós temos que fazer. Não adianta ninguém falar que a gente não sabe, que nós sabemos, porque está em nossa consciência. Somos rígidos quando nós estamos dormindo. O que é ser rígido? É querer fazer a justiça sem misericórdia, né? Frio. Ou se nós somos frios a lidar com um mendigo na rua, com alguém que bate na nossa porta, quando alguém para a gente na rua e você está um pouco atrasado. Será que a gente tem uma certa delicadeza em falar com aquela pessoa que você vou marcar mais tarde, porque agora Estou ocupado. como é que eu tenho, como é que a gente é essa reação nossa? O cadáver ele é inerte, ele é rígido, ele é frio. Quando é que entra em decomposição? Quando realmente a gente alcança esse ápice do afastamento da tutela de Deus. Quando a gente parte para esses crimes difíceis. Os Espíritos nos falam que, de acordo com a nossa condição espiritual, nós exalamos um cheiro diferente, um cheiro desagradável. Vê os livros do André Luiz, quando ele fala, quando ele vai fazer uma visita a esses campos difíceis, né? Esses lugares difíceis, em diversas graduações do umbral. O cheiro que exala daquilo. Se você não tem um tratamento certo para um cadáver, o que ele vai fazer? Ele vai exalar esse mau cheiro. E a gente acaba não percebendo essas coisas, né? E a gente esquece que tudo aquilo que a gente acha que não é legal em nossas vidas, nós precisamos daquilo. E a maneira como a gente encara e com que a gente reage, a forma que a gente reage diante disso, é que mostra o tão pequeno que nós ainda somos diante da vida espiritual ou de nossa própria imortalidade. O problema não são os problemas e nem as dificuldades que nós temos ou as vicissitudes que a gente tem em nossa vida. O problema é como é que nós reagimos diante dessas dificuldades. Como é que eu vou reagir diante do adultério? Como é que eu vou reagir quando um chefe me humilha? Como é que eu vou reagir quando eu estou no ponto de ônibus e um cara de carro passa e joga água em mim? Como é que é essa reação? Essa reação que dá para a gente medir o tanto quanto nós precisamos caminhar mais. Porque o problema não está lá fora, o problema está aqui dentro. Dentro de nós. O problema está aqui. E essas oportunidades, essas pessoas, as situações difíceis, elas vêm para poder nos despertar, sacudir a gente desse sono que a gente continua nele ainda. E a gente ainda tem muita dificuldade. Vide o Ibope dos programas, né? Nos canais, principalmente abertos, que fazem um sucesso danado. Programa sensacionalista, programa não te leva, não leva ninguém a nada, né? As conversas, né? Que normalmente os montinhos de pessoas conversando, raramente é uma conversa saudável. Quase sempre. Coisas inúteis ou então fofoca. Com falando certeza. mal dos outros. Isso não sou eu que falo, são os espíritos que falam. Porque o mundo que nós vivemos ainda está nessa condição muito difícil pela energia que nós emanamos. E essa energia, ela vai nesses umbrais que estão permeando a estratosfera da Terra. Uma grande parte desses umbrais estão aqui próximo de nós. E nós fazemos esse intercâmbio o tempo todo em função, e nós alimentamos esses umbrais e recebemos, né, e temos esse feedback com essa energia também. Mas enquanto a gente não começar a procurar o nosso despertar, a gente continua tendo dificuldades, né?
Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, né? Queria agradecer aqui a participação do Afrânio, a participação da Ana. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Mas fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cléia Rezende, trazendo aquela oração que o seu Isoldino mais gostava.